Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui hoje para junto adorarmos o santo nome do Senhor Jesus. Sou grato a Deus por tudo, pela minha salvação, pela minha família, esposa e filhos, pela compreensão do nosso pastor que sempre tem nos ajudado, que Deus continue abençoando, e os demais companheiros que estão na minha retaguarda, que Deus continue abençoando a cada um. Eu peço permissão ao nosso pastor para fazer uma mensagem, a leitura que o nosso evangelista Leonardo fez. Eu estava conversando com o companheiro aqui, o evangelista, e disse que era a mesma mensagem que eu ia trazer nessa noite. Graças a Deus, eu estou no negócio. Peço que os irmãos continuem orando por mim para que o Senhor conceda uma palavra nesta noite. Eu quero ler no livro de Marcos, no capítulo 5. Capítulo 5 de Marcos, versículo 28. Ele diz assim: porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês que a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fica livre do seu sofrimento. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos trata nesta noite a respeito de uma mulher que foi cometida por uma hemorragia, e a Bíblia também não relata o nome desta mulher. Se trata de uma pessoa anônima, porém que trazia grande sofrimento em sua vida. O texto vai dizer que esta mulher, naqueles dias, ela passou dos limites da sua hemorragia, não voltou ao normal, e vai passando o seu tempo, e vai gastando o seu dinheiro com vários médicos, e os médicos não solucionam o problema daquela mulher. E chega a um ponto que um dos médicos fala para a mulher voltar para a sua casa, porque não adiantava mais nada. A medicina não podia ajudar ela em nada. E o que poderia acontecer era voltar para casa, voltar para os familiares e esperar a morte. Mas como nós sabemos que no livro de Levítico fala, quando uma mulher estava nesse estado, ela não ficava dentro de casa, ficava no arraial, e não podia sentar nos lugares, e as pessoas que sentassem num banco, na cadeira, ou tocasse pelo menos onde ele estava sentado, era tido como imundo. E aquela mulher, ela foi tida como imunda, e foi afastada da sua família, foi afastada da sociedade. E imagina a dor no coração daquela mulher, de poder querer se aproximar do seu marido,
os seus filhos para abraçá-lo, para beijá-lo, e não podia porque estava condenada àquela situação. Mas o texto sagrado também, Marcos vai dizer, vai nos relatar como se fala dos evangelhos sinóticos, visões diferentes. Marcos vai dizer que esta mulher, ouvindo falar de Jesus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Todos nós, quanto estamos aqui nesta noite, fomos alcançados pelo poder da palavra do Senhor. Um dia, cada um de nós fomos tocados pelo poder da palavra do Senhor e ouvimos falar que Jesus salva, batiza, prepara o homem e leva para o céu. A fé foi gerada dentro de nós. E o texto sagrado, Lucas aqui vai narrar e vai dizer que esta mulher ouviu falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, sabendo que ele iria passar pelaquele caminho aonde aquelas pessoas que estavam propagando o evangelho, e dizia que ele ia passar por ali, a mulher que sofria há 12 anos, ela se projeta naquele lugar e fica lá, esperando Jesus passar. Mas o texto vai dizer que esta mulher, no versículo 28 do capítulo 5 de Marcos, vai dizer que ela tão somente pensou, se eu tão somente tocar nas orlas das vestes do seu manto, eu ficarei curada. Observe, amados irmãos, que ela tão somente, ela não pede oração. Ela não pede oração. Ela não pede que Jesus viesse curar ela. Ela não pede para que ninguém viesse fazer um ciclo de oração ou fazer uma intercessão por ela. Não, ela pensa, ela usa a fé e ela diz consigo mesmo: se eu tão somente tocar nas orlas da sua veste, eu sararei. Profeta Malaquias, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 3, versículo 4, se não me foge a memória, vai dizer: e para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e sobre as suas asas trará cura e salvação. Os judeus sabiam. Dos 6 anos até a idade avançada, sabia que quando o Messias viesse, todos aqueles que tocassem na sua veste, iria ser curado de qualquer tipo de enfermidade que tivesse. E aquela mulher, sabendo da história, ela não perde tempo. Se realmente é aquele que estão falando, se ele realmente é o Messias, eu vou tocar, tão somente tocar, e eu vou ser curada do meu mal. Lá vem Jesus no meio da multidão, os discípulos fazendo uma corrente humana, para que ninguém viesse oprimir Jesus naquele momento, mas Jesus está no meio da multidão. A mulher está projetada no lugar dela. E quando ela olha, a multidão é enorme, ela não podia se levantar, porque estava fraca. E as pessoas sabiam da sua fragilidade. As pessoas sabiam que ela era uma imunda, que não podia estar no meio da sociedade, que era uma condenada. Mas ela está projetada lá, esperando. E quando ela percebe que está se aproximando, e que Jesus está no meio, ela já está sem força, irmão, está fraquinha. Porque foram 12 anos
perdendo sangue, e não tinha mais esperança para ela, onde a medicina disse que é o teu fim, não vai dar mais, não tem mais jeito para você, você vai morrer. Não tinha mais esperança, a família já tinha abandonado ela. Ninguém queria saber mais como ela estava, era uma anônima. Mas no meio da multidão, Jesus te conhece. No meio da multidão, Jesus sabe que você está sem força. No meio da multidão, Jesus sabe que você está fraquinho, está fraquinha. No meio da multidão, Jesus sabe que você está projetada, está projetado lá para chegar perto dele e tocar nas suas vestes. Ela vai se arrastando com a pouca força que tem. E quando chega no alvo que ela quer, que ela deseja, ela toca nas vestes de Jesus. Imediatamente Jesus para. E quando para, os discípulos ficam pasmados e perguntando: mestre, o que foi que aconteceu? Ele disse: alguém me tocou. Alguém tocou nas minhas vestes, alguém tocou em mim. Aí Pedro toma a palavra e diz: Senhor, olha ao teu redor, todos aqui estão te oprimindo, Senhor, estão tocando em ti. Se vai para a frente, eles vão também. Se vai para trás, ele vai também. Se vai para a tua direita, a tua esquerda, eles vão também. Ainda bem dizer que alguém te tocou. Quem me tocou? Jesus sabia, irmãos, quem foi que havia tocado nele. Ele só queria que ela se identificasse. Quem me tocou? De mim saiu virtude, eu senti sair poder de mim. E a mulher está lá, caladinha. A hemorragia já tinha estancado. E ela sentiu já, está curada. Jesus pergunta mais uma vez: quem me tocou? A mulher está calada. Ela não diz nada. Daqui a pouco ela sai do silêncio e diz assim: fui eu, Senhor. Eu que te toquei. Jesus olhou e disse: de mim saiu virtude. De mim saiu poder. Não sei como você chegou aqui nesta noite, não sei qual é a tua condição física e mental de saúde nesta noite, eu não sei como você chegou aqui, mas a palavra de Deus está dizendo: alguém me tocou. E o poder de Jesus se manifesta naquele momento. A mulher, ela sai e diz: eu que te toquei, Senhor. Porque eles acreditavam que quando o Messias viesse, todos aqueles que tocassem na sua veste era curada. Me foge a memória, Mateus. Se me foge a memória, Mateus comenta que uma cidade ficou sabendo que Jesus ia lá. E alguém começou a anunciar que Jesus estava lá. E cidades circunvizinhas vieram. E todos, irmãos, todos que chegavam perto dele tocavam nas suas vestes. E todos foram curados de todos os tipos de enfermidade.
Mas nesta noite, não é preciso tocar nas vestes dele, mas pela fé, seja curada do teu mal nesta noite. Aleluia! Jesus só não curou aquela mulher fisicamente, mas ele cura a primeira alma dela. Jesus primeiro cura a alma da mulher que necessitava de salvação. Mas Jesus continua olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostou-se aos seus pés. Tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Curou, irmãos. A fé que cura. Mas também ele continua dizendo assim, ó: vá em paz. Porque tem pessoas que é curada e não vivem em paz. Mas além dele curar, vá em paz. Tenha paz, eu sou a tua paz. Eu sou a paz que o mundo não pode te dar. Eu sou a paz que você procurou em tantos médicos e não conseguiu. Você está curada. Tenha paz na tua alma. Tenha paz no teu espírito. Fica livre do teu mal. Qual era o mal daquela mulher, aquela hemorragia que a atormentava por 12 anos. Jesus curou. Jesus salvou. Curou, deu a paz. E você chegou aqui. Mesmo sem força, você chegou aqui nessa noite. Mesmo sem vontade, você chegou aqui nessa noite. Mesmo com tanto desânimo, mas você chegou. E Jesus está falando contigo. Porque não precisa muita coisa para Jesus falar com você, não. Não precisa, não. Não precisa muita zoada, não. Não precisa zoada, não. Só precisa você ter fé e acreditar que Ele está te curando, que Ele está te dando paz e aliviando a tua alma nesta noite. Porque não precisa de muita coisa. Há 40 anos atrás, minha mãe contava que o filho dela mais novo, que é o evangelista Josivan, estava entre a vida e a morte aqui no hospital de Goiânia. E um grupo de irmãs do ciclo de oração viu ela triste e perguntou: mãe, o que é que está acontecendo? E ela falava o que estava acontecendo, e aquelas irmãs pediram o nome da criança. Graças a Deus, irmãos, faz 40 anos. Eu estou vivo para a glória de Deus. Enquanto muitos diziam, ele não vai resistir, não vai suportar, Jesus estava dizendo: eu vou dar vida a ele. Eu chego primeiro para te dar saúde. Eu chego primeiro para te dar vida. Aleluia, a casa funerária, aleluia, não vai vender o teu caixão, não, vai ficar lá. Jesus vai acrescentar mais vida para você. Aleluia, aleluia, Ele vai acrescentar mais anos de vida para você, rapaz. Vai ter vida. Aleluia. Que nesta noite o Senhor Jesus Cristo, você possa entregar a vida a Ele, sabendo que Ele tem algo para fazer na tua vida. Você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, você que se afastou,
que disse que não dava mais, que não está suportando o sofrimento, que vai pular do barco. Não fique no barco, não pule não. Se você pular, tua alma está em risco. Mas Jesus nesta noite, Ele acalma a tempestade. Ele acalma a tempestade para você. Ele acalma a tempestade da doença. A doença não vai ter vez na tua vida. Vai bater em retirada. Porque Ele está chegando com cura. Ele está manifestando a cura. Ele está manifestando o querer dEle. Então saia daqui convicto e certo que Ele está agindo na tua vida. Não é momento de desistir, é momento de prosseguir. Mas o Senhor não sabe por onde eu estou passando. E você sabe por onde eu estou passando? Você sabe por onde os meus companheiros na minha retaguarda estão passando? Você não sabe. Então não abandone a fé. Jesus conta contigo nessa jornada. Jesus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu conto contigo, não abandone o barco agora. O sol vai raiar, está bem pertinho, a noite está passando. Está passando essa noite escura. Ele está dizendo para mim, para você nesta noite: suporta, aguenta mais um pouquinho, porque estou vindo no amanhecer para te dar resposta. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Você que se encontra afastado. O Senhor Jesus, Ele te chama, quer perdoar os teus pecados, quer reescrever teu nome no livro da vida. Mas basta você dar o segundo passo, porque o primeiro Ele já deu. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado, meu pastor, pela oportunidade e a confiança de trazer a mensagem nesta noite. Você diz que não